Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aqui aos painelistas. Eu vou começar me autodescrevendo, né? Principalmente para quem está aí nos assistindo. Eu sou um homem de pele clara, cabelos curtos, mais curto na lateral do que no alto, mais grisalhos do que eu gostaria. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça comprida bege e olhos castanhos e o nariz mediano. Bom, com grande alegria que damos início ao painel Diversidade e Desafios, um espaço construído para escuta, reflexão e diálogo sobre como as diversas formas de opressão, racismo, capacitismo, intolerância religiosa atravessam nossas experiências e espaços educativos. A proposta desse painel é ir além da denúncia e abrir caminhos de construção a partir das vozes que vivem essas realidades. Cada painelista trará uma trajetória potente, marcada pela luta e também pela produção de conhecimento e esperança. Vamos funcionar no formato de entrevista, em que eu estarei me direcionando a cada painelista com 3 perguntas, mediando 3 perguntas, e ao final nós abriremos para as perguntas do público, tá bom? Vou começar com a Lívia Siqueira Silva. A Lívia é licenciada em Geografia pelo Instituto Federal Fluminense, especialista em Educação Especial Inclusiva, com ênfase em Gestão, pela Unifavene, e também psicopedagoga e especialista em Educação Especial Inclusiva pela Favene. A Lívia atualmente é mestra em Geografia pela UF, Universidade Federal Fluminense, onde ingressou por meio de ações afirmativas destinadas à pessoa com deficiência. Sua trajetória acadêmica é marcada pela experiência interseccional de ser uma mulher preta com deficiência visual dentro da pós-graduação. Ela, no momento, tem pesquisas voltadas para pessoas com deficiência e tem essa vontade, né, de continuar as pesquisas no âmbito da interseccionalidade. Lívia, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tá? Além de tudo isso que eu acabei de ler aqui, a Lívia é uma pessoa extremamente solícita e simpática. Os contatos prévios foram incríveis. Obrigado mesmo pela oportunidade de te escutar. A primeira pergunta que eu trago para você, Lívia, é em relação à sua experiência. Você poderia compartilhar com o público como foi seu processo de ingresso e permanência na pós-graduação? Nós sabemos que é muito difícil o ingresso, mas também a permanência é um fator muito determinante, principalmente na pós-graduação. E justamente como mulher preta e deficiente visual, como foi para você esse ingresso e permanência na pós-graduação dentro desse contexto? Que barreiras você encontrou e superou durante esse percurso? Boa tarde a todos. Então, quando eu entrei aqui na UF no mestrado, no PPG, quando eu comecei aqui, quando falei, vou fazer o mestrado, eu nunca tinha participado como ação afirmativa como PCD. Como pessoa preta, sim, né? E quando eu entrei, desde o início, eu fui bem recepcionada. Os docentes responsáveis, né, pelo programa sempre estiveram preocupados com as minhas questões. E a dificuldade que eu encontrei, os problemas que eu encontrei, foi mais voltado para mim, como pessoa com deficiência, porque eu não nasci deficiente, né? Minha deficiência é adquirida, né? E durante o processo, né, de eu ir ficando cega, eu tinha que estar me adaptando, né, à minha nova realidade, só que, infelizmente, eu não fiz isso. E porque eu dei prioridade ao estar terminando o superior para depois começar.
Mas aí veio o mestrado, eu entrei, né, como PCD, e foi aí que veio os desafios, né, de entrar no mestrado, de não ter domínio das tecnologias assistivas que poderiam estar me auxiliando. Eu entrei no mestrado só mexendo no telefone, né? E foi durante o mestrado que eu fui entendendo mais ainda a questão da pessoa com deficiência, mais ainda também a questão minha como mulher preta, apesar de eu não me aprofundar muito nisso nas minhas pesquisas, né? Futuramente, sim. E primeiro foi assim, foi tipo, eu tô no mestrado, tô na pós-graduação, o que eu vou fazer? Eu não digitava, eu só ficava no telefone, fazendo tudo no telefone. A coordenação disponibilizou bolsistas para estar transcrevendo para mim, disponibilizou o bolsista para estar formatando. E, como eu disse, desde o início, desde o momento que eu me inscrevi para entrar no mestrado, eu já tive minha assistência, né? Mas tendo aquela assistência, mas sempre com o pé atrás, porque não era um problema do programa, mas era um problema meu de estar me adaptando à minha nova realidade, porque isso tudo é um processo, né? Você se entender como uma pessoa com deficiência visual, você entender, fiquei cega, então, tipo assim, não é uma coisa do dia para a noite. É uma construção que ainda está em construção na minha cabeça e o mestrado me ajudou bastante, né? Porque eu sempre falo que a pesquisa me ajuda bastante a me entender, né? E quando você está no local que você tem assistência, para você estar desenvolvendo sua pesquisa, se desenvolvendo como pessoa, tende a melhorar, sabe, assim. Você disse que a sua cegueira foi adquirida, certo? Uhum. E isso tem quanto tempo, mais ou menos? Então, eu tenho glaucoma, né? E eu tenho glaucoma desde criança, só que eu não sabia. Eu fui descobrir, eu já tinha 19 anos. Então, quando eu descobri, já estava no processo no olho direito, né? Que é o olho que eu tenho hoje em dia, até catarata. Então, foi, sim, uma coisa gradativamente, eu fui evoluindo. Desde os 19 anos, né? Sim, eu fui evoluindo, mas eu fiquei cega mesmo, assim, em 2018, que eu falei assim, não vou usar mais óculos, não preciso. Então, eu tirei o óculos, me entendi, daquele jeito. E nesse processo, já em 2018, em 2017, eu já nem escrevia mais. Eu só falava e a pessoa transcrevia tudo que eu queria falar, em alguma prova, em algum trabalho. Então, eu sou péssima em matemática. De 2017 até 2023, sem digitar nada direito num computador, é mesmo fazer uma prova sozinho. Você passou por toda a educação básica enxergando, e aí exatamente quando você vai para o ensino superior e na pós-graduação você está nesse contexto de dificuldade, sim, né? Sim. A minha história com a geografia é desde antes da minha deficiência. Eu iniciei em 2011, mas eu tive que me ausentar do curso, sair porque eu mudei de cidade. Aí, quando eu voltei para campus, eu já estava começando a ter a baixa visão, né? Que eu tive a baixa visão até chegar a cegueira em 2018. Isso é importante porque o seu cenário, né, é o ensino superior nesse contexto, né, da deficiência. Uhum. E como você entende a importância do atendimento educacional especializado justamente no ensino superior, especialmente na pós-graduação? Tá. O meu ensino superior, como você falou, foi no IFE, né? E lá o setor de assistência, o NAPNE, ele é centro de referência aqui em Campos de assistência para os alunos deficientes. Então, lá eu já tinha contato com o setor já fazia um tempo. Eu também já sou aluna do IFE desde 2007. Né? Minha história com o IFE é uma coisa bem antiga. E lá eu tinha toda aquela assistência. E dali era cômodo para mim estar ali. Quando eu venho para a UF, eu saio do lugar cômodo, que eu tinha tudo, todo mundo sabia o que eu precisava, né? Se eu precisava de um arquivo formatado, estava ali. Se eu precisava de... Porque eu não leio braille, eu sei braille, mas eu não leio como uma pessoa que nasceu cega ou já ler braille há muito tempo. Eu leio devagarzinho. Então, ali eu tinha tudo, todo mundo sabia das minhas necessidades. Quando eu venho para cá, tudo isso muda,
né? Mas mesmo assim, eu tive a assistência necessária, né, para eu estar concluindo o mestrado. E isso é importante, porque quando você entra no superior, você é uma pessoa com deficiência, se você não tem a assistência que você precisa, né, o apoio que você precisa, muitas vezes acontece que você desiste. É o caso de muitos amigos meus que já desistiram, começaram, não tiveram o apoio necessário e desistiram. Agora, quando você tem aquele apoio, aquela parceria tanto da instituição, né, dos professores, e você ali tem aquela questão do diálogo, você evolui, entendeu? E você não para, né? Não para e quer cada vez mais crescer, quer aprender mais, quer buscar mais conhecimento, né? Então, foi isso. Aqui na UF, eu saí da minha zona de conforto, né? Eu saí do IF e vim para cá, né? E por isso que eu falo, o problema era comigo. Eu tinha medo, porque eu nunca não sou de sair muito de zona de conforto, né? Quando eu tô naquele lugar é cômodo, dificilmente eu saio. Mas eu precisava sair para evoluir, né? E eu cheguei aqui, me deparei com isso aqui, mas tive todo o apoio necessário, tanto até mesmo dos colegas em sala de aula, dos professores também. E é isso. Lívia, você disse que alguns amigos seus desistiram, né? Uhum. Por mais que você tenha recebido apoio, um suporte necessário e que foi o suficiente para você se formar, a gente sabe que a questão da inclusão é uma questão estrutural no país inteiro, né? Uhum. Não de um lugar A ou B. E aí eu queria perguntar para você que mudanças estruturais você acha que ainda são necessárias para garantir a permanência e acessibilidade plena das pessoas com deficiência na universidade, no ensino superior, na pós-graduação? Então, eu penso assim, não adianta você colocar ações afirmativas se você não tem um suporte necessário para estar ali atendendo aqueles alunos. E muitas vezes é o que acontece, você tem um setor, mas você não tem um profissional aí devidamente capacitado para estar dando assistência a esses alunos. Então, isso acaba gerando uma questão da desistência. Então, e às vezes esse aluno precisa, tipo assim, eu sou uma pessoa cega, mas minha cegueira é adquirida. Aí tem Joana, que nasceu com cegueira, então ela tem um domínio das tecnologias assistivas, sabe usar um software de leitura de tela para computador, sabe braille, anda de bengala, tem, né, essa segurança da andar de bengala. Então, o que ela precisa não é o que eu preciso. E muitas vezes as pessoas acham que o que um precisa, o outro precisa igual. Então, a gente tem que saber olhar, né, a especificidade de cada aluno. E, geralmente, não é o que acontece. Geralmente, também não tem um diálogo do setor responsável, né, da instituição, para conversar com o aluno. Olha, você precisa do quê? Você precisa de que tipo de atendimento? Que material você usa? Né? Se for o caso de um surdo, se precisa de um intérprete, porque eu vi casos de pessoas que são surdas, mas não dominam Libras. Então, é um pouco complicado. Então, tem que ter um diálogo. E os profissionais estão devidamente capacitados, até mesmo os professores, e a infraestrutura da instituição, né, está adaptada para estar atendendo aquelas pessoas que estão ali, né? Perfeito. Lívia, você se coloca como uma pesquisadora, né, de pessoas. Suas pesquisas estão voltadas para pessoas com deficiência. Agora, nesse momento aqui, né, neste evento, você está estreando aí uma reflexão inicial, né, articulando por ser uma mulher preta. Então, é uma pessoa com deficiência que também é uma mulher preta. Então, entra aí uma interseccionalidade, né, nessa vivência acadêmica sua. E intelectuais e ativistas, né, Angela Davis, Bell Hooks, Patrícia Rios, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, todas elas, em algum momento, elas foram fundamentais para articular e até mesmo denunciar uma espécie de hierarquia do preconceito, em que a mulher negra ela está na base, tá? Dentro, né, elas demonstram, né, como essa estrutura de poder ela consegue marginalizar ainda mais as mulheres negras, inclusive dentro dos próprios grupos, dos seus próprios grupos de identidade. Como você vê o diálogo entre movimentos de pessoas com deficiência e outros movimentos sociais, como o movimento negro e o movimento feminista? O que ainda precisa avançar nessa interseccionalidade?
Eu acho que nós, pessoas com deficiência, a gente tem que ocupar os espaços que essas pessoas que trabalham a questão da mulher, questão do racismo, tá ali presente. A gente tem que entrar mais. Existe pessoas, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher preta, né, com deficiência, e existem outras pessoas que se enquadram ali, né? Então a gente precisa ocupar esses espaços, porque muitas vezes até falam, né, de pessoas com deficiência. Uma mulher preta com deficiência tem alguns trabalhos que abordam essa temática. Só que a pessoa com deficiência precisa estar ali mais presente, ocupar aquele espaço, né? Eu acho que é a gente entrar ali e o outro também se abrir para a gente estar podendo entrar. Não sei se eu fui... Deu para entender o que eu falei? Não, sim, deu sim. Então, porque, por exemplo, eu sempre eu nasci preta, então sempre passei pela questão de eu ser uma mulher preta, a questão do racismo, a questão do preconceito, a questão eu estar ali, acho que eu estou indo roubar, né? Hoje em dia eu não passo tanto quanto antes, mas eu passo com a questão do capacitismo, né? Então eu me coloco muito mais como uma pessoa com deficiência, mas atualmente eu tenho visto que não é só isso. Até mesmo dentro do próprio grupo dos deficientes, o racismo está presente, o feminismo, a questão da mulher está presente, a questão dos outros grupos também, né, tido como minoritários, está presente ali. Né, porque a gente tem pessoas LGBTQIA+. Né? Então, agora eu passei a ter mais esse olhar, até porque eu sou mulher, eu sou preta, eu sou deficiente, então eu posso estar até sendo muito ousada a falar assim, mas eu tenho meio que um triplo preconceito, né? Por ser mulher, primeiramente, né? E a mulher com deficiência, no mercado de trabalho também, né, em outras áreas também, ela sofre mais. Porque a pessoa com deficiência, ela sofre, realmente. Mas o homem, né, com deficiência, ele sofre, perdão, o homem sofre. Mas a mulher com deficiência, ela sofre mais ainda, porque muitas vezes ela é desacreditada como mulher. Ela nem é respeitada como mulher, né? Infelizmente, eu sei porque eu já passei por isso e é muito complicado. E agora, você ser preta, aí piora mais a situação. E dentro da gente, do nosso próprio grupo, tem esse problema. Né? Não adianta falar que não existe, que existe. Né? Mas é como eu disse antes, a gente com deficiência está indo ao encontro desse pessoal que trabalha com a questão da mulher, do racismo e dos outros, né, outros grupos, de outras questões. Né? Lívia, eu quero agradecer imensamente essa primeira parte da sua participação aqui, tá bom? Acho que foi de suma importância ter o relato da Lívia aqui, e esse relato ele vai acabar perpassando os outros panelistas, com certeza. Agradecer e daqui a pouco a gente volta com as perguntas, tá bom, Lívia? Obrigada. Bom, agora eu vou passar para o segundo painelista, o Anderson Luiz Barreto da Silva. O Anderson é doutorando em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, UFCampus, licenciado em Geografia pela mesma instituição, UFCampus, especialista em africanidades e cultura afro-brasileira. Atua como professor de Geografia no pré-vestibular social Norma Brito. Também possui formação em Tecnologia e Informática pelo antigo Cefet Campus, atual IFE. Anderson é membro do Comitê de Diversidade e Inclusão da Transpetro e atualmente é conselheiro municipal de cultura em Campos dos Goytacazes, com atuação na Câmara Técnica de Música e com suas pesquisas em que aborda a intolerância religiosa contra religiões afro-brasileiras, tendo como foco de pesquisa Campos dos Goytacazes. Anderson, é um prazer ter você aqui. Eu começo uma conversa com você, Anderson, lembrando um pouco do que Cid Nogueira fala sobre intolerância religiosa. Ele vai sugerir que o termo, talvez o termo mais adequado seja racismo religioso, para descrever um tipo de violência específica que não é meramente um conflito de fé. Está dentro de uma dinâmica estrutural de dominação racial que visa extinguir, essa é a palavra, mitos, saberes, filosofias,
cosmologias de uma matriz específica, que é a matriz africana. Como você, pesquisador, percebe a relação entre racismo e intolerância religiosa? Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Ives, Lívia, Jones, todo mundo que veio aqui assistir a essa mesa. Professor Edmilson, pelo convite. A intolerância religiosa e o racismo, especificamente no caso da intolerância contra religiões afro-brasileiras e no contexto da sociedade brasileira, são coisas que andam juntas de mãos dadas, porém são coisas que podem ser analisadas com algumas particularidades. Para falar de intolerância religiosa, né, existe tanto a intolerância religiosa quanto a escravidão são problemas que acompanham a humanidade desde que se tem conhecimento de agrupamentos sociais organizados. Sempre houve intolerância religiosa em determinados lugares. Os cristãos primitivos eram perseguidos em Roma, na Europa, cristãos e protestantes, em várias outras questões, sunitas e xiitas, em África, em vários lugares houve intolerância religiosa. E não necessariamente essa intolerância religiosa estava relacionada a um racismo especificamente. Esse entendimento de racismo que a gente tem hoje, né? E essa chave vira na modernidade, na Idade Moderna, na expansão marítimo-comercial, quando a escravização de povos indígenas e povos africanos passa a ser pautada pela raça. Todo o entendimento europeu proposto de dominação, de expansão de seus territórios, passava pela premissa de que os africanos e os indo-americanos eram seres humanos de segunda categoria. Essa justificativa fundamentava e legitimava a exploração e a dominação. Então, a escravização desses povos, nesse período da modernidade, a pauta racial foi a chama que sustentou todo esse regime escravocrata. E, para que essa subalternização fosse efetiva, ela não podia ser só uma dominação física. Ela também tinha que ser uma dominação cultural, intelectual e até espiritual. A prática da perseguição das religiões dos povos originários das Américas e dos povos trazidos de África, a perseguição, a demonização, a inferiorização, o apagamento histórico dessas manifestações culturais religiosas faziam parte do projeto macro de dominação. Porque a própria escravização dessas pessoas, em muitos casos, gerava mais lucro do que a própria venda dos produtos que eles eram escravizados para produzir. Então movimentava muito dinheiro. E era interessante para o mundo eurocêntrico da época que esse sistema escravagista se perpetuasse, porque era uma fonte infinita de dinheiro para eles. E para essa dominação ser eficiente, a dominação cultural e a intolerância religiosa é um dos braços dessa dominação cultural, foram elementos fundamentais para que isso acontecesse. E se a gente fosse falar de exemplos, desde o início da escravização dos povos africanos, a Igreja Católica, que endossava o processo colonial, inclusive era a grande sócia desse processo colonial, impunha batismo compulsório aos africanos escravizados ainda em África. Eles eram forçados, eles recebiam um batismo forçado antes de sair do próprio continente africano, para que eles já chegassem aqui com o nome de batismo, endereçado ao seu senhor, né, digamos assim, entre aspas. E sobre a questão da intolerância religiosa e do racismo religioso, especificamente na proposição do Sidney Nogueira, esses dois conceitos estão entrelaçados, porém,
existe uma outra corrente dentro da academia, né, que principalmente um dos principais autores é o professor Ivanildo Santos, que ele concorda com a origem racista da intolerância religiosa contra religiões afro-brasileiras. Isso os dois concordam, tanto o Sidney Nogueira quanto o professor Ivanildo Santos concordam que a origem dessa intolerância é o racismo, como um elemento de dominação cultural. Porém, o professor Ivani diverge com a intolerância religiosa contemporânea. E como exemplo, ele cita, se um grupo, aqui no Brasil, né, a partir da década de 90, anos 2000, houve uma expansão muito grande das igrejas pentecostais e neopentecostais pelas periferias e bairros pobres do Brasil. E, em muitos lugares, essa nova denominação pentecostal evangélica substituiu a matriz religiosa do local, que antigamente era mais umbanda, candomblé, e chegaram a essas igrejas e passaram a ser a matriz cultural desses lugares, implicando em diversas relações sociais. E, majoritariamente, quem vive nessas periferias são pessoas negras. Quem frequenta essas igrejas, nesses locais, são pessoas negras. Então, quando existe uma prática de intolerância religiosa efetuada por um neopentecostal negro contra um terreiro de umbanda de candomblé, como que a gente vai argumentar que um negro está sendo racista contra o outro negro? Se não existe racismo reverso. Então, nesse caso específico, a gente tem uma intolerância religiosa de origem racista, mas não caso de racismo. Compreende? Então, são conceitos que estão irmanados, mas que existem peculiaridades. E acho que respondi, né? Respondeu. Você coloca, dentre muitas coisas na sua fala, né, como que a intolerância religiosa faz parte de um projeto de dominação, né? Correto. Nas suas pesquisas, quais foram os principais mecanismos de intolerância religiosa que você identificou aqui em Campos dos Goytacazes e em que momento você percebeu que se assemelha ou se afasta de outros casos de intolerância religiosa para além Campos, né? Em outras situações? Eu estou trabalhando com intolerância religiosa contra religiões afro-brasileiras desde 2017. Então já são 8 anos de pesquisa. Comecei ainda na graduação, fazendo parte de um projeto de extensão coordenado pelo professor Edmilson, do qual eu fui bolsista. E a partir desse projeto de extensão, eu elaborei o meu projeto de pesquisa do mestrado, que foi o que eu concluí. E desse projeto de pesquisa do mestrado, ele foi a base do meu projeto do doutorado. Então, eu acabei adquirindo muita referência bibliográfica sobre isso. Eu dediquei esforços para muita pesquisa de jornal antigo. Eu tenho o Monitor Campista, né, que é um dos jornais mais antigos da cidade de Campos, que funcionou de 1836 até 2009, eu acho. Ele está todo digitalizado hoje na Hemeroteca Nacional. Então a gente consegue ler todos os exemplares do Monitor Campista na internet. E desde dessas reminiscências mais antigas, desses registros mais antigos desses jornais, a gente já encontrava lá perseguições policiais a pessoas negras por supostamente praticarem feitiçaria, curandeirismo e coisas do tipo. Relatos de pessoas negras que foram presas por estarem portando potes com mel, raízes, cera de abelha, e supostamente seria para fazer um feitiço. E pessoas que eram... Sabe quando some um cachorro que as pessoas publicam na rede social? Meu cachorro fugiu, ele é assim, assim. Um escravo fugido, ele é assim, 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 tem uma marca de ferro quente no peito com as letras tal e tal. Então, esse tipo de coisa, a sociedade campista replicou
de forma muito linear o que acontecia no cenário macro nacional. O que acontecia no Rio de Janeiro, o que acontecia em outras capitais, onde a mão de obra escravizada era largamente usada, a sociedade campista replicou fielmente. Na década de 30, por exemplo, uma outra modalidade que era muito comum é a perseguição de terreiros de candomblé e umbanda pautadas na lei do silêncio. Não pode fazer barulho, tem um terreiro ali que passou das 10 horas, aí a polícia chegava lá e prendia quem tivesse que prender, batia quem tivesse que bater, às vezes até matava. Essas ações desse período aí, da década de 30, Estado Novo ali, aquele período, no Rio de Janeiro, por exemplo, a perseguição era tão grande que isso deu origem a um museu dentro da Polícia Civil só com objetos apreendidos nos terreiros da região metropolitana do Rio de Janeiro nesse período. E, se eu não me engano, esses objetos foram devolvidos agora, recentemente, depois de muitas décadas de... Eu ia perguntar isso, o museu ainda existe? Não, mas existiu até menos de 10 anos. Até muito recentemente ainda existia. E eu não sei se todos os objetos já foram devolvidos, mas estava havendo um movimento nesse sentido. Depois, talvez, até o Jones possa complementar essa informação aí, se ele tiver mais a par. Aí, com o fim do Estado Novo, o Estado Novo foi tão repressivo contra as religiões de matriz africana no Brasil que alguns historiadores dizem que o Estado Novo estabeleceu um novo patamar de perseguição, que existia a intolerância religiosa antes e depois do Estado Novo. De tão duro que era o negócio. Aqui em Campos, na década de 70, de 60 para 70, entre os líderes religiosos de Umbanda e Candomblé que eu entrevistei aqui para as minhas pesquisas, haviam relatos de que tinha um delegado da Polícia Civil aqui, chamado delegado Belô, que era o terror dos terreiros. Ele era especializado em perseguir as religiosidades de matriz africana. Eu encontrei relatos a respeito da ação desse delegado Belô aqui em Campos, em jornais de Niterói. A fama do cara transcendia o local de trabalho. E, a partir dos anos 80 e 90, também em muitas entrevistas com membros de religiões afro-brasileiras, eles relataram que os principais ataques começaram a vir desse novo segmento pentecostal evangélico. Aí eu colhi relatos de situações que pessoas ligadas a essas igrejas faziam cruz de sal na porta do terreiro, fazia banho de água benta, jogava não sei o quê, jogava um pó, não sei o que lá. Isso anos 80. 80, 90 e até 2000, começo dos anos 2000. Isso até bem recentemente. Denúncia de terreiro de candomblé porque fez um sacrifício de um animal, não respeitando as práticas ritualísticas da religião, por puro preconceito, por não saber o fundamento daquele ritual, de como aquilo é tratado internamente dentro do candomblé, não um ato de brutalidade nem nada do tipo. Muito pelo contrário, muito distante disso. E uma outra coisa, daí dos anos 90 para 2000, que eu encontrei nas pesquisas da professora Lana Lage, que foi daqui da UENF durante muito tempo e pesquisou intolerância religiosa contra religiões afro-brasileiras, é que os terreiros e os adeptos dessas religiões que sofriam esses ataques tinham muita dificuldade de registrar uma ocorrência, porque as autoridades policiais não eram, digamos assim, não os tratavam com muito boa vontade. Não, tipo, lá vem um macumbeiro reclamar que o crente foi lá jogar sal. Você também é macumbeiro, não sei o quê. Relatos dessas pessoas que sofreram esse tipo de violência da própria polícia ao tentar registrar uma ocorrência. E isso gera duas coisas. Primeiro, descrédito na ação policial e medo de se expor. Então, tem um artigo muito interessante dessa professora Lana Lage que ela fala exatamente sobre isso. Dificuldade da aplicação da Lei K.O. em Campos dos Goytacazes nesse período aí de década de 90 e começo dos anos 2000. Com muitos relatos absurdos. Até que, dentro
dessas várias nuances da intolerância religiosa, nessas várias práticas que vão se metamorfoseando ao longo do tempo, hoje em dia a gente tem um fenômeno que é uma associação da intolerância religiosa com o crime organizado. Que uma das principais autoras das ciências sociais que trata desse tema é a professora Cristina Vital da Cunha, da UF lá de Niterói, da Sociologia, e ela tem um livro chamado Oração de Traficante, onde ela conta a sua etnografia e seus relatos, o nascimento dessa imbricação entre crime organizado em bairros periféricos e comunidades carentes, com a expansão dessas igrejas evangélicas e neopentecostais e como que se dava esse início embrionário dessas ações até a gente chegar, como hoje a gente conhece pela imprensa, o complexo de Israel, no Rio de Janeiro, onde terreiros são fechados e organizações criminosas impedem que pessoas usem branco, usem contas, que manifestem sua fé publicamente. E isso chegou a Campos. Demorou, mas chegou a Campos. Nas minhas pesquisas, os casos mais antigos que eu encontrei dessa relação crime e intolerância religiosa contra a matriz africana foi no ano de 2002. Aqui em Campos, esse tipo de acontecimento passou a ser percebido entre 2016 e 2017. E aqui no nosso município, de 2017 a 2020, houveram 16 terreiros de candomblé e umbanda fechados por ação do crime organizado. Mais 13 terreiros sofreram ameaças ou restrições de funcionamento pelo mesmo tipo de agente. A imprensa relatou 2 casos de homicídio, inclusive um dentro de um próprio terreiro, por conta desse tipo de ação. E só em 2020, pela primeira vez no município, alguém foi preso por invadir um terreiro, também em Guarulhos, com a aplicação da Lei K.O. Então, a violência ainda está presente e os mecanismos que ela se apresenta são tão dinâmicos quanto as transformações da sociedade. São números impressionantes, né? 16 terreiros, né? Você tem um quantitativo total de terreiros em funcionamento em Campos hoje? Não, esse número efetivo a gente não tem, ninguém tem. O que existe, o dado oficial que a gente tem acesso foi um levantamento feito pela UENF em 2015, pela professora Lana Lage, em que eles estimaram a atividade de 100 terreiros entre candomblé e umbanda em Campos, e desses 100 eles conseguiram catalogar 75. Esse catálogo também está disponível na internet. E é um trabalho maravilhoso. Ela conseguiu catalogar 75 desses terreiros. Mas, por conta das limitações acadêmicas, de tempo, de estrutura, de tudo mais, ela não conseguiu cobrir todo o município para efetivar esses números. Mas a gente sabe que pelo menos 100 existem. E a gente sabe também que esse número é subnotificado, mas não sabemos o quanto. Sim, e 16 se torna um número altíssimo, né? Com certeza. De ataque. Não, mesmo que se fosse 1, né? Mas é um número altíssimo para a sociedade como um todo não estar debatendo isso com mais seriedade e exigindo as devidas providências. E você, com esse olhar de pesquisador e de que tem contato direto com depoimentos e com pessoas, como você vê que o combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso pode ajudar na promoção da diversidade? De que maneira combater essas violências que são múltiplas e você usa uma palavra muito interessante, né, que é metamorfose, né? A violência, o ato violento, ele perpassa o tempo, né, mas é de uma maneira que vai se tornando, se modificando, se alterando. Mudaram-se os agentes, mudaram-se as metodologias, mas o ato criminoso continua a existir. Continua sendo um projeto de dominação. E a vítima continua sendo a mesma. Um projeto de dominação. Um projeto de dominação. E como você vê que combater esse tipo de violência pode ampliar a diversidade e o respeito em ambientes escolares, na sociedade como um todo? A gente tem uma grande arma nesse combate
a esse tipo de prática, que é a Lei 10.639. Mas só que a gente não, muitas vezes as instituições não sabem usar essa arma como deveria. Ou não tem recursos, ou não tem formação, ou falta capacitação dos professores para trabalhar isso de uma forma melhor. Então isso acaba dificultando. Mas nas minhas pesquisas, por exemplo, eu tive acesso a 2 casos em ambiente escolar de intolerância religiosa, onde num colégio estadual do município um aluno foi proibido pela direção de entrar na escola usando suas guias. Só isso, ele só estava usando a guia dele e ele foi proibido de usar na escola. Em um outro caso, no CIEP de Guarulhos, um aluno candomblessista sofria bullying por ser candomblessista. E as outras crianças batiam nele, xingavam a mãe dele, zombavam dele por ele ser candomblessista. Isso não existe com nenhuma outra religião. Não existe um caso de bullying contra um budista, pelo menos não que eu conheça, de alguém proibir um Hare Krishna de entrar com um adorno de sua religião numa escola pública, mas contra as religiões afro-brasileiras ainda existe. E isso é muito grave. Isso é muito sério. Muito sério. Com relação à promoção da diversidade, eu posso falar do meu âmbito profissional, que eu também sou trabalhador da indústria e acompanho o movimento sindical há muito tempo. E se a gente pegar as principais empresas nacionais, tanto do setor privado quanto da economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, as macro, e pegar os níveis gerenciais e de diretoria dessas empresas, a gente percebe que o percentual de pessoas negras é infinitamente menor ao quantitativo presente na população em geral. De modo reverso, se você pega os censos demográficos das favelas, das periferias e dos presídios, quem é a maioria étnica presente nesses lugares? Isso denota uma estruturalidade do racismo na formação da sociedade brasileira que continua mantendo presos os jovens pretos e promovendo a lideranças e gerências dos jovens brancos. Acesso. Esse é o grande diferencial. Como exemplo positivo, posso citar a política de cotas. As cotas raciais, as cotas para pessoas portadoras de necessidades especiais, que abriram um facho de luz no meio dessa treva toda. E hoje a gente consegue ter jovens negros, pessoas negras e pardas com muito maior número se formando, ocupando os espaços, levando das suas discussões com conhecimento de causa. Hoje nós temos aqui pessoas negras compondo essa mesa, falando de problemas de pessoas negras. Isso, há 30 anos atrás, seria praticamente impossível. A política de cotas é um ótimo exemplo de como, se combatendo o racismo através da educação, a gente consegue uma diversidade maior, uma representatividade maior e tenta trilhar um melhor caminho para esse país. Acho que é isso. Muito obrigado, Anderson, pela sua exposição. E até daqui a pouco nas perguntas. Bom, eu vou passar agora para o nosso último painelista, Babalorixá, difícil para quem tem língua presa como Babalorixá, Jones da Silva Lima. O Jones de Oxum é sacerdote de Umbanda no terreiro São Miguel Arcanjo e iniciado para o orixá Oxum no Candomblé. Na Quimbanda Nagô é conhecido como Quimbanda Cacutonga, falei certo? É formado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, UFCampus, e mestre em Ensino e História de Ciência da Terra pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp.
Atua como educador social do Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos, onde conecta saberes tradicionais, espiritualidade afro-brasileira e educação ambiental. Seja bem-vindo aqui ao nosso painel, Jones, e eu começo a pergunta com perguntar o seguinte. Jones, você é muito entusiasta em fazer as pessoas compreenderem o que realmente significa fazer parte de religiões de matriz africana. Não só por você estar imerso a isso, mas por entender também que boa parte do preconceito é a falta de conhecimento. E eu queria começar perguntando para você, na verdade pedindo para você, para quem não conhece, você poderia explicar brevemente as relações e diferenças entre a Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda? Boa tarde. Muito bom estar aqui novamente na casa. Agradecer o convite do professor Edmilson. A gente já vem conversando um bom tempo, né, professor? Das nossos dias tumultuados em relação a trabalho, profissão. Agradecer o Ives, tá conduzindo o painel, o Anderson, a Lívia, por estar presente, dialogando. Eu acho que isso é o mais importante. E é muito bom estar aqui na UF novamente. É uma casa. E a gente também, enquanto profissional, enquanto professor de geografia, geógrafo, enquanto religioso, a gente entende que os lugares por onde a gente passa representam a nossa ancestralidade, fazem parte da gente. E a UF faz parte dessa ancestralidade. Eu acho que é um início, que a gente vou levar para o resto da vida. E você faz uma pergunta difícil, Num curto período de tempo, como contextualizar 3 contextos tão diferentes, contextos esses que despertam a curiosidade, tem todas as questões, da intolerância, do racismo, da falta de conhecimento, das práticas, da vivência do dia a dia. Mas eu vou tentar, dentro de um breve resumo, tentar contextualizar os 3, que não é uma tarefa fácil. O colega Anderson, ele contextualizou muito bem para a gente os contextos históricos, o contexto social. Então, vou pegar a perspectiva do Rio de Janeiro. A gente, final do século XIX, início do século XX, a gente tem o que a gente chama no Rio de Janeiro, antes dessa contextualização de nomenclatura para o que a gente chama de Umbanda hoje. A gente tinha uma prática religiosa, que eu até coloquei no texto, então, assim, que é a encruzilhada do mundo. O que é essa encruzilhada do mundo? E essa encruzilhada do mundo, para mim, reflete o que é o Brasil, que é quando essas tradições, essas culturas, elas se encontram no contexto brasileiro. Então, a gente tem o contexto brasileiro, com a questão indígena, a gente tem o contexto africano, com todos os povos que aqui chegaram nessa terra, e a gente também tem o contexto europeu. A gente também não pode deixar de lado, porque faz parte do processo de miscigenação e de formação dessa cultura. Então, o que a gente tinha de uma prática espiritual, mágica, religiosa, no Rio de Janeiro, era o que todo mundo se convencionou a chamar de macumba. E eu sempre ouvia, desde do período escolar, a macumba como um termo pejorativo, mas a macumba é um instrumento musical. Mas existiu esse contexto, de fato, de uma prática religiosa mágica, até fala que é a síntese da magia brasileira, que se chamou de macumba, principalmente no Rio de Janeiro. Você vai para o Espírito Santo, você tem o batuque, que é a mesma prática, só com outras nomenclaturas e algumas nuances. E o que acontece nesse contexto? Ali, a macumba é a síntese, é o início do que a gente chama de Umbanda e Quimbanda. E quando é que surge a Umbanda que a gente conhece hoje? Ela surge dentro de um contexto social, um contexto político, o Anderson chegou a comentar, principalmente ali naquele período de Getúlio,
Estado Novo, 1920, porque houve uma necessidade de legitimar uma prática religiosa que pudesse ser aceita pela sociedade nesse contexto. Então, o que acontece com a macumba? Ela sofre uma ruptura. Então, diversas práticas religiosas que eram feitas na macumba começou a ser retirado. Sacrifício de animais, contato com o mundo espiritual a partir de determinados jogos. Então, tudo aquilo que não era bem visto por uma sociedade branca, elitizada da época, começou a ser relegada, começou a ser negada. E aí a gente tem, né, o processo da Umbanda se legitimando enquanto religião aceita pela sociedade. E aí é o que surge que a gente chama da Umbanda branca, né? E aí a Umbanda ela começa a sofrer vários processos que vão influências de outras religiões, né? Principalmente do espiritismo kardecista. E aí, quando que surge esse termo Umbanda? Aí a gente tem, né, aquele contexto do Zélio, de Moraes, né, o caboclo lá das 7 encruzilhadas, que vai contextualizar a Umbanda. E aí a Umbanda tem um cunho muito mais kardecista, né? Tem essa questão mais espírita, né? Ou seja, de evolução, um contexto de crescimento, um contexto da caridade, que é conforme a gente conhece a Umbanda do seu início. Então houve uma ruptura. E aí a Umbanda vai sofrendo várias influências ao longo do tempo e aí vai tendo as ramificações dentro da Umbanda. Porque a própria Umbanda ela se ramifica, nenhuma é igual à outra. A gente tem aqui a Umbanda branca, a gente tem uma Umbanda esotérica, e aí vai partir muito dos pensadores que pensaram esse contexto religioso, mágico-religioso. E aí vocês vão me perguntar, e tudo aquilo que foi negado foi para onde? Tudo aquilo que foi negado, a Quimbanda resguardou. A Quimbanda guardou com ela. E guardou ela como um segredo. Por isso que a Quimbanda hoje ela é considerada um culto extremamente fechado. Você só consegue ir a um ritual de Quimbanda se você for iniciado nela. Fora isso, você não tem acesso. E não é todos que conseguem adentrar a Quimbanda. Então a Quimbanda ela surge como se fosse um contraponto, uma resistência. Ela guardou tudo aquilo que foi negado. Então, e a Quimbanda, a gente diz que é a casa de Exu e Pombagira, que é uma das entidades mais controversas que a gente tem dentro da nossa religião. Que é o que foi demonizado, é o diabo, né? E ganhou essa conotação, porque a gente entende que o contexto social e político ela influencia diretamente a prática religiosa. E isso influenciou diretamente a prática dentro da Quimbanda. Mas, e aí a própria Umbanda existe o preconceito com a Quimbanda de dizer que a Quimbanda é a magia negra, que a Quimbanda só pratica o mal. Só que a Quimbanda ela é uma outra síntese, é uma síntese da feitiçaria, é a síntese de você olhar o mundo de uma outra perspectiva. A Quimbanda não traz a moralidade da sociedade. Então, isso é um outro contexto que vai diferenciar da Umbanda. Então, são dois contextos. E aí o termo Exu e Pombagira, ele sumiu da Umbanda branca no início no seu início. Ele vai ressurgir na Umbanda um tempo depois. Porque não se podia ter Exu e Pombagira dentro das casas de Umbanda. Hoje em dia você vai na Umbanda para quê? Porque eu vou na gira de Exu e Pombagira, porque é o que todo mundo gosta. É o que a gente vê hoje dentro das casas de Umbanda. Mas a Umbanda ela é tradicionalmente casa de preto velho e caboclo, que são são os grandes mentores dessa Umbanda. O caboclo, o mestiço, ele é a representação da brasilidade. Por isso que a Umbanda traz essa questão do caboclo, que é o mestiço, é o indígena, é aquele que também passou por todo um processo da história do Brasil, e o preto velho, que foi a alma daquele escravo que sofreu no período da escravidão. Então, a Umbanda ela é a casa dessas entidades. Exu e Pombagira é uma outra conotação, que a casa deles, de fato, é a Quimbanda. Exu e Pombagira, eles nem tinham o nome de Exu e Pombagira. Na Macumba, eles eram chamados de Ganga.
que significa o termo feiticeiro. Eram espíritos, né, desencarnados ou encantados que lidam diretamente com a feitiçaria e não têm uma moralidade como a gente tem. Então, são duas conotações diferentes. Não dá para contextualizar por questão do tempo, mas quem quiser depois a gente pode conversar. E o candomblé é esse outro culto, né, que vem trago ali pelos povos, né, africanos, principalmente o povo iorubá tem uma grande influência, e aí ele traz o culto ao orixá, que são essas grandes divindades do panteão africano. Só que na África não cultuava todos os orixás num único território. Cada orixá tinha o seu território. E como que isso se fazia aqui no Brasil? Como que isso se fez no Brasil? A partir da chegada, né, desses povos, começou uma construção de uma ritualística que pudesse cultuar essas divindades em um único contexto. E daí surge o candomblé. Não existe candomblé em África. Candomblé é Brasil. Tá? Então, o que a gente tem em África é o culto ao orixá e é completamente diferente. Se você for olhar as práticas religiosas de África e as práticas religiosas no candomblé brasileiro, vocês vão ver uma disparidade imensa. Mas por quê? Porque a gente teve que se adequar ao nosso contexto, a gente teve que se adequar à nossa terra. O orixá, para chegar em Brasil, ele pediu licença aos ancestrais, ele pediu licença aos indígenas, ele pediu licença a Tupã, que eram as divindades que aqui já se encontravam em Brasil. Então, assim, dentro desse contexto mágico religioso, eu acho que espero ter chegado aí num ponto comum. Sim, muito importante. E aproveitando esse contexto, essa contextualização toda, você poderia falar um pouco, explicar um pouco os simbolismos e significados que você trouxe hoje na sua indumentária, né? O que significa ser um babalorixá, né? Outra pergunta difícil. Muitas das vezes, eu acho que o que significa ser um babalorixá é, de fato, eu olhar para a minha ancestralidade, para ver quem, de fato, aqui é o Jones, enxergar quem eu sou nesse mundo, e enxergar a pessoa que adentrou as religiões de matriz africana, representar a minha ancestralidade. E é uma busca que a gente vai tentando entender quem a gente é nesse mundo. Então, quando eu olho lá para trás, um tempo atrás, eu fui descobrir que a minha tataravó, por parte de pai, ela tinha 40 anos, negra, escrava, quando houve a abolição. Então, ou seja, apesar de ter uma pele um pouco mais clara, né, me considerar pardo, mas o sangue aqui que corre, né, é o sangue preto. Então, eu sei que hoje eu cheguei com essa questão da minha religiosidade, essa parte sensível que conecta a gente ao mundo espiritual, o Aie, ao Urum, né, a terra, ao mundo espiritual, é muito fruto do que os meus antepassados fizeram, do que eles cultuavam, do que eles conquistaram. Não só dos escravos da minha família, né, das pessoas que vivenciaram esse período, mas também dos indígenas que estão presentes também, do povo europeu que também aqui chegou. A gente tinha, no contexto europeu, mulheres que eram consideradas bruxas na Europa e vieram para o Brasil. E trouxeram a prática religiosa. Então, esse é o contexto que me fez hoje, e muitas das vezes a espiritualidade ela te mostra o caminho e você só segue. E eu cheguei aqui nesse ponto. Às vezes por amor, né, como se diz, e às vezes por coisas que acontecem na nossa vida que não leva a esse caminho. Em relação à indumentária, hoje eu estou de branco, né, que eu acho que é o grande símbolo que a gente tem dentro da Umbanda e do Candomblé, é o branco, essa questão do equilíbrio entre as cores, a questão da paz, essa questão de receptividade. Estou com um fio de conta, que é um fio de conta, apesar de ser iniciado para Oxum e para Oxalá, mas eu estou com um fio de conta de Xangô,
que sempre se fez presente na minha vida, né? Um orixá ligado à justiça. Então, é um orixá que a todo momento na minha vida espiritual ele se faz presente. Eu tenho filhos pequenos dentro do candomblé, são 4 ou 5 filhos pequenos, e todos eles são de Xangô. Então, assim, são presentes que o orixá dá pra gente. Então, hoje, eu olho para a minha trajetória e digo que eu não sou o professor Jones, fui o acadêmico Jones, mas eu fui também por conta da minha espiritualidade que me trouxe até aqui. Se fosse para Quimbanda, que você ia se fosse me perguntar, eu estaria aqui de preto. Né? E aí vocês vão dizer, não, a Umbanda toda de branco e a Quimbanda toda de preto, olha a dualidade, mas é um outro contexto diferenciado, porque o preto dentro da Quimbanda ele significa a ausência de todas as cores. E a ausência de todas as cores é a ausência do meu pensamento sobre o outro, é a ausência do racismo, é a ausência da intolerância, ou seja, eu chego vazio. Essa é a conotação. Então, assim, não é o preto do mal que vai rivalizar com o branco que é do bem. É um outro significado, é um outro simbolismo diferenciado. O preto eu chego lá sem moral nenhuma, porque a moral é uma construção social, né? As regras da sociedade é uma construção social. Talvez o que é o bom para mim não é o bom para você, e é isso que a Quimbanda lá vai questionar, contextualizando essa questão da indumentária. Muito bom. Quais são os principais desafios que você percebe para as religiões de matriz africana no Brasil hoje? Acredito que hoje, acho que o meu colega já elucidou boa parte desses desafios. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é combater essa intolerância e esse racismo religioso, né? Mas é combater de uma forma que a gente entenda, que a gente aprenda, que a gente de fato se coloque no lugar do outro. Não tem como uma pessoa discutir a Umbanda se ela não conhece a Umbanda, se ela não conhece a sua prática, se ela não conhece minimamente a sua ritualística. Não precisa se converter, né? Eu acho que os textos, os artigos, a academia, a escola está aí para fazer essa elucidação. Então, eu acho que a gente começa pelo conhecimento. A gente começa pelo respeito. Esse é um dos grandes desafios. Eu passei uma situação, eu fui a Boituva mês passado, porque, como eu falei, sou iniciado na Quimbanda Nagô, porque a Quimbanda ela também tem as suas vertentes, né? As primeiras quimbandas que surgiram no Brasil, com essa ruptura da macumba, é a Quimbanda Nagô, a Quimbanda Mussurumim e a Quimbanda Malay. É o tronco tradicional que a gente chama da Quimbanda. Depois, com a influência do candomblé, influência do Yorubá, chegou outras vertentes de Quimbanda. Quimbanda Congo, Quimbanda Angola. E de 2015 para cá surgiu o que a gente chama da Quimbanda moderna, que é a Quimbanda luciferiana, que é um contexto e práticas totalmente diferentes. Então, eu estou na Quimbanda Nagô, que é uma Quimbanda tradicional. Eu fui a Boituva, lá na Cova de Cipriano Feiticeiro, que é a qual a família eu pertenço. Porque na Quimbanda a gente tem... você é guiado por um espírito tutelar. Então, eu me chamo lá, eu ganhei o nome iniciático, a gente perde o nosso nome profano, Jones deixa de existir dentro da Quimbanda, e eu passo a ser chamado de Quimbanda Cacutonga Uá Pombagira Maria Quitéria, que é o meu espírito tutelar. É a minha Pombagira Maria Quitéria. Então é ela que vai direcionar todo o meu caminho dentro da Quimbanda. E aí eu tenho mais algumas coisas que eu busco, que a gente tem de preparação, e eu fui buscar o meu Exu, o assentamento, né? O corpo material daquele espírito. E é uma coisa, gente, pesada dessa altura. Eu fui a Boituva, a Cova de Cipriano, buscar ele. Tem um ferro, uma ferragem, é um vaso, ele é pesado. Eu não dirijo, eu não tenho habilitação. Eu fui de um ônibus. Meu compromisso com a espiritualidade é meu compromisso. Voltei de carona até o Rio, com o assentamento. E aí me deparei na rodoviária do Novo Rio. Como é que eu subo com esse artefato religioso que eles vão querer colocar lá no bagageiro
E se for no bagageiro, o problema comigo vai ser pior. Né? Eu que vou sofrer. E aí, eu comprei 2 passagens. Quando eu fui subir no ônibus, o motorista não quis que eu subisse no ônibus com o meu assentamento. Então, assim, é a questão do racismo, da intolerância, e aí a gente percebe no olhar, a gente percebe na palavra que o motorista falou assim para mim, o que é isso? Como que você contextualiza? Falei assim, olha, isso é um artefato religioso, né, da qual a religião que eu pertenço, a Quimbanda, esse aqui é um assentamento de Exu. Quando você profere o nome Exu, o cara já falou assim, tá amarrado. Moço, mas não tem como isso. Eu falei assim, olha, eu peguei 2 passagens. Isso para mim aqui é apenas um corpo material, mas ele existe no mundo espiritual, enquanto homem, enquanto espírito. Então ele vai comigo. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito porque ele é um artefato religioso. Ele não é algo que eu possa colocar no bagageiro. E na política, né, de bagagem da empresa, não tem nada que mencione artefato religioso. Então eu tenho o meu direito. E aí ele falou assim, mas um Exu? Eu falei assim, sim, um Exu. É comunicação, é movimento. Então, assim, ele viu que não poderia falar mais nada comigo, porque aí eu acho que é a base para tudo, o conhecimento. Quando você tem um conhecimento, você consegue dialogar. E, a partir daí, eu vim sentado e Exu Viludo ao meu lado. E nós chegamos, né? Essa semana eu tive a comemoração, ele chegou e fez a sua comemoração com os meus filhos. E caminhos para todos. Eu acho que esse é o grande direcionamento. Eu acho que tudo parte a partir do conhecimento, por aí. Jones, muito obrigado pela sua explanação, pela sua explicação, pela sua disponibilidade. E vamos para as perguntas. Então, pessoal, agora a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Como está funcionando? Vou fazer um bloco de perguntas? Um bloco de 3 perguntas. Ei, boa tarde, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada, gente, pela explanação. Fiquei muito contente e aprendi demais, assim. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas até relativamente rápidas. Primeiro para o Babá, Jones, né? Quando vocês colocam esse número mais ou menos de 100, até um pouco mais, eu confesso que eu fiquei um pouco impressionada, porque eu moro a 4 horas daqui, mais ou menos, em Carangola, e lá a gente já teve uma cultura muito mais forte de terreiro, mas com toda essa questão das religiões, né, neopentecostais, etc., teve uma redução muito grande. Então, lá praticamente tem, sei lá, 3, 4 terreiros em atividade. E aí a minha dúvida é se vocês têm mais ou menos uma noção de quantos terreiros são de Quimbanda, quantos são de Umbanda, quantos são de Candomblé, se tem aqui uma tendência ao, sei lá, Aqueto, Angola, assim, mais ou menos uma noção para entender esse quadro assim, daqui de Campos, né? E em relação também, professor Anderson, né, a mesma pergunta, se você quiser responder também. E essa questão que você falou, né, da questão do terrorismo religioso que tem chegado aqui em Campos, você enxerga se existe algum tipo de tendência a uma interiorização dessa prática de terrorismo religioso que antes a gente via muito no Rio de Janeiro, muito ali na Zona Norte, e de alguma forma isso já está chegando em outros lugares do Rio, mas também está se interiorizando para cá? Eu digo isso porque, por exemplo, Minas Gerais é um lugar que tinha muito terreiro, que tem, por conta mesmo do processo de escravização e do histórico de escravização, e cada vez mais eu vejo isso diminuindo. Assim, isso se esvaindo, isso se perdendo. Então, assim, de alguma forma, se existe uma tendência a essa interiorização do terrorismo religioso. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel, sou do 7º período de serviço social, UENG Carangola. A pergunta que eu queria fazer, quando eu era criança, eu aprendi a ter medo, né? Minha mãe, ela não tinha muita instrução, então ela não conhecia as religiões.
E os lugares que tinha de umbanda por perto, a mamãe sempre chegava em mim e falava: olha, você viu, tem amarração, que não sei o quê, vai tirar o marido de uma pessoa. Como que isso pode ser bom? Né? Então, você acha que o preconceito, essa questão toda, veio a partir daí? Eu não estou dizendo que toda a Umbanda faz isso. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo os novos tempos. E eu não falo só da questão da Umbanda. Eu sou evangélica, eu falo para você que dentro do contexto cristão também tem pastores que fazem práticas que é totalmente distorcendo tudo da Bíblia. E aquele complexo que fala, né, que dentro das religiões tem uma dominação. Né? E eu gostaria que você falasse nesse contexto. Você acha que é por causa disso que demonizaram tanto a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, que você falou, que eu fiquei conhecendo um pouco agora? Bom, vamos fechar esse bloco, porque ela perguntou, tem duas perguntas ali, uma terceira aqui. E aí eu vou também encaixar uma pergunta aqui para a Lívia. A gente fecha esse bloco e abre de novo se der tempo. Pode ser? Então, tem a questão do terrorismo religioso, que foi colocado, a predominância de qual vertente em Campos, né? Quimbanda, Candomblé, Umbanda, e dessa origem do preconceito. E eu quero direcionar uma pergunta para a Lívia. Lívia falar um pouquinho sobre as pesquisas futuras dela, sobre os planos futuros na pós-graduação e como ela se vê agora nesse contexto de pós-graduação depois de um aprendizado a lidar com tecnologias assistivas e de ter todo um suporte de uma nova instituição acolhendo, saindo do IFE, agora UFE, acolhendo. Agora, como você se enxerga em outros contextos nessa condição de ser uma mulher preta com deficiência na pós-graduação, dando continuidade aí à sua vida acadêmica? Então, como que é seu nome? Prazer, Daniele Anderson Luiz. Sobre a quantidade conhecida, né, que foi levantada nesse catálogo da professora Lana Laje que eu mencionei aqui. Esse catálogo é bem eficiente, assim, ele tem o endereço desses terreiros, as pessoas que são suas lideranças, telefone. E a gente, como eu falei antes, a gente não sabe precisar quantos além desses existem. Isso requereria um trabalho muito mais dedicado com a aplicação da universidade nisso, né, e ter projetos direcionados para isso. Mas dentro dos conhecidos, a predominância em Campos é da Umbanda. Tem mais terreiro de Umbanda do que de Candomblé. Até porque, pelos registros oficiais, que não são tão detalhados ou aprofundados como o Jones fez análise deles aqui, da diferença entre as religiões afro-brasileiras, muitas vezes juntam-se vários segmentos e dão todos o nome de Umbanda. A Quimbanda, por exemplo, não aparece como uma religião específica nessas pesquisas, nem tampouco no IBGE. Aparece como um ramo, uma linha da Umbanda. Então é contado como Umbanda. Então só isso aí já dá uma dificuldade para você definir exatamente o que é o quê. Uma outra característica bem peculiar aqui dos terreiros de Campos é que tem uma grande quantidade de terreiros que são de Umbanda, mas também praticam o culto ao Candomblé e vice-versa. São de Candomblé e também aceitam os cultos da Umbanda, ou são de Umbanda e praticam cultos de Candomblé. Terreiros híbridos. Isso também eu não vi em outro lugar ainda, mas pode ser que exista em outros lugares. E, curiosamente, aqui no Brasil, né, disse que nos bastiões da história do tema, que o Candomblé teria se institucionalizado antes da Umbanda, enquanto uma religião específica. Porém, aqui em Campos, há registros da Umbanda muito anteriores ao do Candomblé. Tanto é que na década de 50 já existia uma liga umbandista de Campos. E o Candomblé só vai surgir aqui com essa nomenclatura de Candomblé
pelas fontes que eu pesquisei, já na década de 1970, com o pai Carlos Simbocan, que faleceu recentemente. Então, sempre houve a religiosidade de matriz africana aqui, mas não especificamente ligada ao culto do candomblé, e sim à Umbanda. E sobre a interiorização desse terrorismo religioso, eu adorei esse termo, terrorismo religioso. Aqui é meu estudo de geografia purinho. Porque o que acontece? Aqui em Campos, os registros mais antigos que eu encontrei da presença de facções do crime organizado atuando localmente são do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu achei em matéria de jornal. E uma curiosidade é que o crime organizado de Campos, principalmente o que está ligado ao narcotráfico, ele não é autônomo, independente. Eles são franquias de organizações que existem na capital. O que acontece lá, aí eu vou lá no Marcelo Lopes de Souza, quando ele fala de território rede e território descontínuo. O que seria esse território do narcotráfico? Vários pontos em vários municípios do estado do Rio, interligados por meios que possibilitam fluxos de pessoas, informações, produtos, capacitações. E os municípios são os nós dessa rede, são os pontos. E cada ponto desse tem a sua área de atuação. Porém, todos eles seguem a matriz, que fica no Rio de Janeiro. Então, as orientações são passadas por esse território descontínuo e são replicadas de lá para cá. O que acontece aqui porque acontece lá. Então, quanto maior o crime organizado conseguir difundir-se pelos espaços do território nacional, mais interiorizadas serão essas práticas também. Lá começou a acontecer 10 anos antes de acontecer aqui, mas aconteceu. E aqui hoje está tão grave quanto foi lá. E isso aconteceu também em Cabo Frio, aconteceu em Petrópolis. Muito recentemente a gente teve um terreno invadido aqui em São João da Barra. Então, isso é um território descontínuo, onde cada ponto desse está interligado por uma rede informacional e de fluxos de pessoas, ordens, intenções. E acho que respondi, né? Acho que tá. Qual o seu nome? Perdão? Daniele, Aueto, Daniele. Aueto, gente, é uma saudação que a gente usa na Quimbanda, que é, né, bom dia, tudo que é positivo. Então, falando um pouquinho dentro desse contexto que você falou, em relação a esse número, né? Tem bastante, tá? Com certeza, se a gente fizer uma pesquisa hoje, atualmente em Campos, a gente vai encontrar mais de 100 terreiros em Campos. O que acontece? Quando houve essa pesquisa, uma pesquisa excelente da professora Lana Lage, né, de toda a equipe que realizou essa pesquisa, alguns terreiros não participaram, não quiseram nem participar dessa pesquisa. Por quê? Por conta da publicação. Porque é uma publicação que estava lá, a localização do terreiro, o endereço, o telefone, por medo dessa prática, né, desse racismo e dessa intolerância. Porque seria, né, um dado aberto à comunidade, à sociedade, e poderia se utilizar isso para outros fins. Então, assim, ela chegou num número considerável, né, porque vai muito por conta desse conhecimento. Mas muitas casas não participaram ou colocaram vários empecilhos por conta dessa questão. Hoje a gente visita a casa de um amigo babalorixá, de um irmão de santo. Então a gente vai tendo noção dessa espacialidade dos terreiros. Os terreiros mais ditos renomados, né, mais antigos, estão muito mais aqui nesse centro da cidade, indo um pouco ali para a periferia. Outros terreiros estão muito mais na Baixada, se a gente for imaginar a dimensão territorial que Campos tem. Então, assim, posso dizer para você que tem muito mais que 100.
Muitos são o que a gente chama... Eu gosto desse termo que a quimbanda utiliza para determinar certas coisas, que é a banda de casa. O que é a banda de casa? Eu tenho a minha casa, a casa do Jones, mas eu uso a minha casa, o terreno da minha casa, para construir o meu terreiro. Aí o que lá na quimbanda a gente chama de banda de casa, né? Eles fazem essa dominação para quem cuida de Exu e Pombagira, sem ter uma iniciação, sem ter um direcionamento. Mas eu me apropriei desse termo porque eu achei muito interessante, porque contextualiza muito o contexto cultural nosso. Que muitas das rezadeiras, muitos dos babalorixás zeladores de Umbanda construíam seus terreiros nos seus quintais. Não tinha essa de eu comprar um terreno para construir a minha casa de Umbanda e Candomblé. Se construía no que eu já tinha, onde era a minha casa. E muitos, a gente perde a nossa privacidade da nossa casa, porque a gente tem que abrir a porta para acolher a diversidade. Então, assim, se você for num terreiro hoje, aqui em Campos, você vai ver 24 horas dentro do terreiro os filhos de santo transitando dentro do terreiro, os consulentes dentro do terreiro, né? Ao haver um filho de santo que precisa, meu pai, eu estou aqui, não tenho para onde ir, posso dormir na casa de santo, porque é um lugar de acolhimento. Diferentemente da quimbanda, que não tem esse acolhimento, né? Você só entra se você for iniciado. Então, se tornou isso. E o que, no caso que você perguntou, hoje o que a gente tem de predominância em Campos é o que o Anderson falou, que é Candomblé e Umbanda. Muitos dele híbridos, porque muitos eram babalorixás de Umbanda e migraram para o Candomblé, porque o Candomblé chega após a Umbanda. Mas por que a gente tem esse culto aqui em Campos da Umbanda muito antes do Candomblé? O povo banto, né? O povo que chegou aqui, a tradição que se enraizou aqui. É aquilo que eu comentei. Então, assim, a gente tem esse início. E aí você vai me perguntar, casa de quimbanda. Até a gente conversou, né, Anderson, no alinhamento, que muitos da Umbanda utilizam o termo quimbanda para se referir ao toque de Exu e Pombagira nas casas de Umbanda. Vou chamar Exu e Pombagira... É uma festa de Exu e Pombagira. As pessoas denominam como quimbanda, mas não é a quimbanda como síntese de religião, com a sua prática, com a sua cosmogonia, com toda... É um culto, né? Você está ali, você está cultuando aquela entidade, eles chamam aquilo de quimbanda, chamam aquilo de esquerda, mas não é quimbanda. Tá? Acho que isso é um ponto que eu sempre deixo muito bem claro para os meus filhos, para as casas aonde eu pertenço. A quimbanda é outra coisa. Em termos de casa de quimbanda, eu estou construindo a minha, então a minha vai ser casa de Umbanda, Candomblé e quimbanda. Imagina dar conta das três em espaços diferentes, com cultos diferentes e toda ritualística diferente. Eu não posso misturar uma com a outra. Então, quando eu estou dentro da quimbanda, eu me chamo Cacotonga. Quando eu estou na Umbanda, eu me chamo lá, eu sou o Johnny de Oxum. Quando eu estou no Candomblé, é o Dofono. Então, assim, imagina a cabeça para guardar e compartimentar práticas religiosas completamente diferentes. Mas em questão de quimbanda aqui, eu tenho, né? Sou iniciado para quimbanda Nagô. Em Campos que eu tenha conhecimento, não tem quimbanda. Existe uma quimbanda, dita quimbanda em Farol, né? Mas se assemelha muito do que eu vi, percebi e da prática que eu pratico como uma quimbanda luciferiana. Então, assim, mas não é oficializada, não tem o que a gente chama na quimbanda, que para a quimbanda ser de fato tem que ter um laço ancestral, você tem que ter uma ancestralidade, você tem que partir de um ponto de início. Então eu sou um quimbanda, eu tenho o meu tata, que é o cargo mais alto dentro da quimbanda, o meu tata tem o tata dele, por aí vai. Então é um laço ancestral. Então, de quimbanda que eu posso dizer para você que em Campos hoje, atualmente, iniciado na quimbanda Nagô, sou eu. Eu posso fazer um complemento da minha própria resposta, que o Johnny me acendeu várias luzes na cabeça com a resposta dele. Sobre o terreiro casa. Aí, essa especificidade
do nosso município, do Terreiro Casa, causa uma sobreposição de problemas. Por quê? Quando o crime organizado vai lá e fecha teu terreiro, se o teu terreiro é a tua casa, você está sem terreiro, sem casa. Você não tem onde morar e você não tem onde praticar a tua fé. Aí, se a gente for pegar o decreto 6040 de 2007, que reconhece, institui e dá validade aos grupos sociais específicos que têm que ter seus territórios preservados para sua reprodução e manutenção das suas características culturais, que são os povos e comunidades tradicionais, nós temos os terreiros como o único povo tradicional que tem a sua fundamentação ligada à fé, à religiosidade. Então, o cara, primeiro, ele tem a inviolabilidade do lar mediante a Constituição, artigo 5º. Se a casa dele é invadida, ele já foi violentado. Ele tem o direito à preservação do seu local de culto, também pelo artigo 5º da Constituição. Num ato só, ele foi violado 2 vezes. E ainda tem o seu reconhecimento enquanto povo tradicional de matriz africana, que deveria ter seu território protegido pelo Estado. Então, quando um terreiro dele é invadido, ele é violado como cidadão, como religioso e como povo tradicional. É uma tripla violência no mesmo ato. E um outro ponto que eu queria falar aqui para fechar é sobre a invisibilização dos terreiros na paisagem. Devido a esse mesmo processo que a gente já falou, de base racista, persecutória, condenatória e tudo isso, os terreiros não são visíveis na paisagem, como você percebe, por exemplo, uma igreja católica. Você anda em qualquer lugar do Brasil, você vê uma igreja católica, você sabe que ali é uma igreja católica. O terreiro não. Muitas vezes o terreiro está lá no fundo daquele quintal, está naquele lugar mais afastado, ou se está no centro da cidade, está num lugar mais discreto. Poucos são os terreiros que você vai ver com uma identificação de aqui é uma casa de santo, aqui é um axé, aqui é um lê. Tem a pergunta, eu já não ia esquecer de você não, tá? Seu nome é? Oi, Isabel, Aueto. Então, Isabel, você fez uma pergunta difícil, porque quando a gente fala desse preconceito, quando a gente fala desse racismo, onde ele surge? Ele já surge na própria contextualização, na própria formação do povo brasileiro, que é essa denominação, dessa dominação que é se falada. Ela se intensifica ainda mais quando a gente tem essa ruptura que eu percebi. Quando a gente tem essa ruptura da macumba para a umbanda e para a quimbanda, ela se intensifica, porque a própria umbanda relegou a quimbanda como fosse assim, a prática do mal, a magia negra, né? E aí a demonização. E aí vários autores, né? Autores e pessoas que praticavam religião, intelectuais da Umbanda, começaram a criar e produzir um material literário sobre a quimbanda. Ou seja, você não tem uma quimbanda hoje, na sua contextualização histórica, que foi pensado por um quimbanda, mas sim por pessoas que praticavam a Umbanda. E eles começaram a pegar a prática religiosa da quimbanda e a se fazer uma similaridade com os grimórios da Europa, Grimório Verum, que eram os grimórios que estavam lá contextualizando uma legião de demônios, vários. E aí pegou-se assim, por exemplo, o eixo tranca-ruas equivale ao demônio tal. E isso foi legitimado na nossa sociedade. Então, você começa... Aí, o que isso vai repercutir para a população? Essa demonização. Entende de onde surge esse preconceito? Ele se acentua. E a quimbanda, ela foi... Aquilo que foi contextualizando, ela foi pegando. Mas a gente que está lá dentro e fala assim, o inferno. O inferno, para a gente, não é o inferno cristão, na palavra, né?
maioral, vou falar Beelzebub, né? Nossa, todo mundo fica assim, né? Mas é uma outra conotação, é uma outra visão de uma perspectiva diferente. Maioral, que é a trindade que a gente chama dentro da Quimbanda, que é Lucifer, Beelzebub e Astarote. É uma trindade maioral, mas não é a conotação cristã. E é isso que eu falo da questão do conhecimento. Não tem essa conectação, porque isso foi um processo dispórico no mundo inteiro, de dominação da própria igreja, que pegaram outras religiões e demonizaram os seus deuses. Hoje em dia, se você for numa aula de geografia, como aconteceu comigo, de intolerância, de racismo, as crianças ficam loucas esperando você dar Egito, para ver os deuses do Egito, para ver o Thor dos Vingadores. Aí quando você fala de Xangô e Iemanjá, é o demônio. Mas são deuses que estão lá no continente africano. Então você vê essa diferenciação do conceito de visão de cada um. Então, por isso que o preconceito ele se acentuou muito, né? Na Umbanda é muito visível, aqui em Umbanda pior ainda. Então, assim, o medo é o medo, mas é o medo do desconhecido, aquilo que você não conhece. Quando a gente estuda, passa a conhecer, a gente começa a entender que as coisas não são como elas estão postas no mundo. Né? Tentando, quiser depois a gente conversa, mas é um pouco nesse sentido. Bom, por fim, Lívia, responder brevemente seus planos futuros enquanto pesquisadora, nessa condição de uma nova maneira de lidar, né, como pessoa com deficiência e como mulher preta nas pesquisas e na vivência na pós-graduação. Eu, como pessoa com deficiência, eu fui me entender melhor, compreender melhor a mim, assim, através da pesquisa. Tanto na graduação, que eu trabalho sobre a questão da paisagem para pessoas cegas, né? E eu destaco como se dá isso para uma pessoa com cegueira congênita, né? Que é aquele que nasce cego, e com cegueira adquirida. Na minha pesquisa, quando eu vou para o mestrado, eu venho trazendo a questão da didática multissensorial, né, da multissensorialidade, que é o uso de todos os sentidos, para o ensino de geografia, né? E também foi uma forma de eu me descobrir, de eu poder me entender melhor, né, como pessoa com deficiência. Agora, para as questões futuras, eu acho que só de eu estar aqui, eu estou indo para um caminho que pretendo trabalhar a questão da mulher com deficiência, que é uma coisa que eu vejo que é necessário falar, tem que ser falado. A questão também do racismo, que tem que ser falado, porque dentro do mundo dos deficientes, no qual eu pertenço, que são dos deficientes visuais, eu já ouvi pessoas falando que não existe racismo, não existe preconceito com pessoas pretas, negras, nem com indígenas. E a questão da deficiência, intercalar tudo isso, trazer tudo nessa questão da intersecção dessas três questões. Talvez me aprofundo para uma questão a mais, né? Mas trazendo para dentro da universidade, porque a gente não vê trabalhando isso. Até mesmo a falta de trabalhar sobre a questão das próprias pessoas com deficiência. Por exemplo, eu não sei como foi a graduação do Anderson e do Jones, mas na minha graduação eu não trabalhei assim como deveria ser trabalhada a questão das pessoas com deficiência, a questão da educação especial inclusiva. Então, eu quero trazer essa temática, né, parece ser meio louco, mas eu vou trazer, para a questão do preto, da mulher, e também do LGBTQI. Ih, me perdi na nomenclatura, gente. Salva-me, por favor. Mas essa questão também para a questão da pessoa com deficiência, porque está tudo interligado, não tem como a gente deixar tudo na mesma caixinha. Quer dizer, não tem como se deixar tudo numa caixinha só, porque está tudo interligado, um está ali dentro do outro. Então, não tem como eu ficar só falando sobre deficiência, se eu pertenço a outras questões, se eu estou inclusa em outras questões, e tem pessoas como eu que também são inclusas ali e não são representadas como deveriam ser representadas.
Né? Eu não sei se eu respondi o que você queria. Não, com certeza. Eu queria agradecer demais o tempo, né? O tempo tá apertadíssimo. Então, eu gostaria de agradecer demais Anderson, Lívia, Jones. Foi um prazer imenso estar mediando essa mesa, aprender. Estou aqui, ó, cheio de anotações, já vou em casa buscar várias referências. Espero que todos vocês tenham aproveitado esse tempo super valioso e encerrar essa mesa da melhor maneira possível, agradecendo a todos vocês. Se vocês quiserem dar uma última breve palavra rapidinho, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pela presença, pela atenção, professor Edmilson pelo convite, aos colegas que compuseram esse bate-papo conosco aqui, o Ives. Muito obrigado. E a luta antirracista coletiva depende de todos nós. E sigamos em frente, acreditando numa sociedade melhor. Obrigado. Eu também só tenho a agradecer, agradeço esse espaço, professor Edmilson, os colegas aqui presentes, porque eu acho que é um espaço que cada vez mais tem que estar aberto para essas discussões. Eu acho que isso é essencial. Então, dar os parabéns a todos, ao professor Edmilson pelo evento. E no que precisar, quiser conversar depois, né, pegar contato, a gente está aí para poder caminhar junto. Tá bom? Muito obrigado. Gente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, pelo momento de aprendizagem, que eu aprendi muito hoje aqui, né? Tanto com o Anderson quanto com o Jones, coisas que eu não sabia. Muito obrigado mesmo, né? E é isso. É isso, sigamos juntos. Obrigado, pessoal.